Olá, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Henriques e vou começar a tratar dessa questão de conjugação, tá? Que ela é tão simples que a pessoa acha que é fácil, mas aí ela se embanana depois, infelizmente. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que o verbo, a gente tem que entender uma questão do verbo. Como é que é o verbo amor? Como é que é a palavra amor em inglês? É love, não é? E como é que eu falo pra amar? Como é que eu diferencio? Como é que eu sei que isso aqui é amor ou é amar? Então eu preciso colocar alguma coisa aqui, né? To love. A língua deles foi tão simplificada que aí causa confusão, tá? Como é que é trabalho em inglês? Work. E trabalhar? Aí tem que pôr o to work. Tem que se acostumar com isso. Muitas vezes quando eles falam dos verbos, às vezes, tô falando de verbos, aí eles já tiram o to porque tá implícito, né? E, enfim, vamos nessa então. Aí, na hora de conjugar, o que vai acontecer? Vamos pegar o verbo love, pode ser? Vou colocar aqui do lado, ó. To love. Quero conjugar o verbo to love. Vou precisar de espaço aqui. Em português, se eu for conjugar o verbo amar, o que eu vou fazer? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. É isso. Você fixa o padrão. Então, em inglês, vai ficar como? Vou colocar uma guia pra gente aqui. Assim a gente não se perde. Então, ó, as três pessoas do singular e as três pessoas do plural. Como é que fica? Eu amo. I love. Porque eu coloco eu e pego esse cara aqui, tá? Olha o que é em inglês. Depois deixa pra lá. Quando eu terminar aqui eu falo. Depois, tu amas. You love. E depois, ele ama. He loves. Aqui aparece um S, tá? Em português, eu amo, tu amas, ele ama. Em inglês, I love, you love, he loves. Tá? Ah, professor, e o she? Então, o she, a gente tem o he, o she e o it. O she é o feminino do he, né? Esse aqui é o masculino, esse aqui é o feminino e esse aqui é o neutro. Então, os três vão ter a mesma. Na hora de conjugar, eu falo, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Você não fala, eu amo, tu amas, ele ama, ela ama, né? Você ama. Não precisa, tá? Só põe o primeiro. Algumas, as alunas principalmente, têm gostado de colocar assim, she loves. Tem problema não, tá? Porque da perspectiva de uma mulher, né? Então é o ponto de vista dela. Tudo bem. Aqui na gramática o padrão é o primeiro é o masculino. Fechou? Que mais? Continuando, ó. I love, you love, he loves. We love. You love. You they love. Aí você, pô, professor, você tem que assistir a aula para perceber, para entender isso? Precisa, porque tem alguns detalhes aqui que não são muito óbvios não, tá? Primeiro, fica evidente que qual que é a diferença entre todos esses? Só fica evidente que esse cara aqui tem S. O resto não tem S. Ah, isso é assim com todos os verbos? Sim, com todos os verbos regulares. O que é um verbo regular? É um verbo que segue uma regularidade na conjugação. O verbo to be é assim? Não. O verbo to be é irregular. É um verbo horrível. Ele é muito confuso, tá? Então, mas a maior parte, a grande maioria dos verbos, o verbo work funciona assim também. Ó. I work, you work, he works.
will work, you work, they work. Tá? Precisa disso aqui. Precisa disso aqui. Para você se localizar onde você está. Mesmo que seja assim. Até porque depois vem o passado, depois vem o futuro. Tá? E aí a nossa cabeça... Isso aqui nunca se desfaz em nenhuma língua, tá? No português a gente teve a capacidade de destruir em 50 anos essa aqui e essa aqui tá indo embora. Tá? E no inglês não. Tá lá, funciona. Eles podiam ter tirado isso já. Ah, mas é igual, tira. Não, deixa como tá porque a gente precisa dessa imagem na nossa cabeça, tá? A gente precisa desse 1, 2, 3, 1, 2, 3 na cabeça. Fechou? E lembrando que no impessoal fica aqui na terceira pessoa. Quando é o chove, chove não tem. I rain, you rain, não tem. É só rains. Só que precisa colocar o it rains, né? Em português não tem. É pessoa... É sujeito inexistente, né? Então esses detalhezinhos é que matam um pouquinho as pessoas, viu? Acaba com as pessoas. E por que eu estou insistindo nisso que é tão bobo? Porque depois você precisa ir para o passado, vai ficar I loved, you loved, he loved, we loved, you loved, they loved. Aí não vai aparecer, tal. Eu vou fazer vídeos para cada um deles, ou então o agrupamento deles. Como é que vai ficar no futuro? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar no condicional? Tá? Mas essa aqui é a base. Se você memorizou bem isso aqui, tô pormenorizando bastante por causa disso. Se você entende esse esquema aqui, você não se perde mais, tá? Você não se perde mais, isso que é importante. Tá? Então é basicamente isso. Aí verbos que você pode conjugar, recomendo aí, ó. To work, to work, to help, to need, to like, tá? To sleep. Tem um monte. Tá? E aí é o lance, a gente aprende bem direitinho esses caras aí no presente. Depois a gente vai pro passado. Aí no passado, alguns deles, né? Não é I sleeped, I slept. Aí alguns mudam. Tá? Então aprende bem essa questão do presente aqui. Vou fazer vários vídeos justamente para trabalhar essa questão. Tá? Então tá aí, precisa saber memorizar essa conjugação. Tem gente que acha bobagem, porque o inglês é fácil, tal. Não, nem tanto, viu? O verbo to be, I am, you are, he is, we are. Opa. A gente escreve uma coisa pensando em outra. We are, you are, they are. Fechou? Então tem alguns verbos que não são assim, são irregulares. Aí, na dúvida, tem dúvida como é que você faz para saber a conjugação? Simples, põe o nome do verbo. To work. Conjugation. Ou conjugação em português também vai aparecer. To work. Põe no Google lá, bate lá na pesquisa, vai aparecer página com as conjugações. Vai aparecer o presente, passado, futuro. Vai aparecer mais de 10 lá, umas 15 mais ou menos. O contínuo, tudo isso aí, beleza? Então fixa bem isso aqui, não deixa de fazer isso. E talvez a coisa mais importante é você memorizar isso aqui. I, you, he, we, you, they. Você precisa memorizar essa ordem dos pronomes. Eu já ensinei isso aí, já expliquei, tem um vídeo, tá? Porque se você tá perdido aqui, você não se localiza na conjugação. Quando você sabe isso aqui, aí a conjugação fica fácil, tá? Então, para mim, o que eu tenho visto que a dificuldade na conjugação das pessoas, os alunos, é porque eles se perdem aqui.
Eles não conseguem enxergar aqui o 1, 2, 3. Tá? Ah, you, he, aí fica she, it, fica aqui mesmo. We, you, they. Perfeito? E aqui eles não têm eles, elas, eles só tem o they. Ok? Então é isso. Valeu e até a próxima. Faz aí, hein?